tema da mensagem nesta noite é os últimos passos em direção ao fundo do poço. Gênesis 37, do versículo 12 ao 18. O Bruno até projetou ali. José é vendido e levado para o Egito. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Jacó, ou Israel, perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem o encontrou, José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Amém? Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós começamos a falar dessa triste história de um jovem que é conhecido por muitos como um jovem sonhador, mas também era um jovem que ele decifrava, ele revelava os sonhos das pessoas. Mas ele nasceu numa família, e quando ele nasceu, o seu pai já era idoso, e o seu pai já tinha 10 filhos, e quando ele nasce, o pai, Jacó, deu mais carinho, mais amor para com José. E isso trouxe uma revolta muito grande para com seus irmãos, porque realmente José tinha um tratamento diferente dentro do lar. O pai dava presentes para José. O pai exaltava José na frente dos seus irmãos. Quando José teve os seus sonhos ali, onde José se colocava no sonho acima de todos os seus irmãos, e sonhos ainda que os seus irmãos e também o pai e a mãe se prostravam diante dele, o pai deixava ele falar. De maneira nenhuma o pai brigava com ele. E em todo o capítulo 37 mostra que os irmãos de José sempre estavam revoltados com o seu próprio irmão, como se fosse um estranho, como se fosse alguém diferente, como se fosse alguém que o pai amasse e que não fosse irmão deles, mas era irmão daqueles ali, mas eles não aceitavam o tratamento que o pai lhe dava. O versículo que nós lemos aqui, o texto em geral, fala que Jacó, aqui já se chamava Israel, ele chama os seus filhos para irem apacentar o seu rebanho na região chamada Siquém. E o pai conhece o filho, o pai sabe se o filho vai fazer uma coisa errada ou não, se o filho está aprontando ou não. Às vezes o pai nem sabe, né? Às vezes eu vejo cada coisa na rua aí, que os pais nem estão sabendo que os filhos estão fazendo. Mas aqui no caso de Jacó, ele manda José ir atrás dos seus irmãos. Vá olhar o que os seus irmãos estão fazendo, se realmente eles estão me obedecendo, se eles estão apacentando as minhas ovelhas em Siquém. E nós podemos destacar por 2 motivos: ou o pai desconfiava muito dos filhos, ou o pai realmente queria saber se os filhos estavam bem, se o rebanho estava bem. Mas não importa, importa que José foi obediente.
Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Os últimos passos de um filho obediente. O último contato de um filho com o pai. O último contato do pai, a última conversa com o filho. O último ato de José como o obediente filho do pai chamado Jacó. E nós vemos muito hoje, irmãos, quando crianças, adolescentes, até mesmo adultos, idosos, desaparecem ou são sequestrados. A gente liga o jornal aí, você vê os pais com as fotos nas mãos, ou passando vídeos ali dos últimos momentos com a família, cartazes espalhados porque está desaparecido. É o último momento quando acontece um desaparecimento. Qual foi a última memória então que Jacó ia ter do seu filho? Um filho obediente, um filho que ele mandou ir olhar como estavam os seus irmãos. É claro que quando nós falamos da memória e lembrar do último ato, a gente não pode ficar naquele momento de tristeza, mas temos que lembrar dos melhores momentos que nós passamos com um ente querido, com a família. Qual foi o último momento que você lembra na sua família que você estava feliz? Jacó, com certeza, vai lembrar de muitos momentos com seu filho José, quando os filhos trazem uma má notícia para ele. Irmãos, aqui no capítulo 37, no versículo 13 até o versículo 14, os dois versículos, vai dizer: Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus filhos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Irmãos, de Canaã a Siquém foi os últimos passos que José fez amando do seu pai. Hoje acontece muito que quando há uma tragédia na família, ou um acidente, às vezes as pessoas ficam com uma certa se acusando porque mandou fazer aquilo e acontecer algo de errado. E no caso aqui de Jacó, Jacó manda José ao encontro dos filhos, mas ele não sabia o que estava por vir na vida de José. Só que quando José chega na região na qual os seus irmãos deveriam estar, eles não estavam em Siquém. Um homem para José e fala: eles saíram daqui e foi para uma outra região chamada Dotã. E de acordo com o mapa geográfico da região, de Siquém até Dotã são 20 quilômetros. É você ir no metrô 4 vezes. Dá uma média de 20 quilômetros. E voltar. Olha a distância que José teve que percorrer, sendo os últimos passos que mudariam a sua vida, sem ele saber do que os irmãos iriam tramar contra ele. Quando José encontra os seus irmãos, no versículo 18, do capítulo 37, olha o que eles dizem. De longe eles o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Um crime premeditado na família. Irmãos, eles decidiram antecipadamente, eles refletiram claramente naquilo que eles queriam fazer com seu irmão caçula, com José. Qual era o plano então inicial dos seus irmãos? Primeiro, não era abraçar o José quando chegasse ali. Não era dar atenção para José, não era caminhar com José, não era cuidar do filho do irmão caçula, não. O plano inicial dos seus irmãos, primeiro, era matar. Vamos matar José e jogar o seu corpo numa cisterna. Olha que tipo de irmãos que José tinha. Longe do pai,
Longe de José, eles eram filhos maus, corrompidos pelo pecado. Faltava neles amor, faltava neles compaixão, faltava neles a presença do Senhor nas suas vidas. Algo que tinha em José, eles não tinham. Eles eram filhos do mesmo pai, Jacó, um homem que temia o Senhor. Mas nem sempre, irmãos, os filhos estão seguindo o caminho dos pais. Nem sempre os filhos entendem a palavra do Senhor que os pais seguem. Muitos estão afastados da presença do Senhor, ou até mesmo ainda não conheceram ao Senhor Jesus. E isso faz com que haja maldade dentro dos corações, como aconteceu com os irmãos de José. Olha pelo simples fato do pai amar José de uma maneira diferente. Pelo fato do pai dar uma roupa diferente, uma túnica de cores para José. Os irmãos queriam matar José. Olha o versículo 20. Venham, pois, agora vamos matá-lo e julgar o corpo numa dessas cisternas. E diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos o que vão dar os sonhos dele. Ainda tinha os sonhos ainda. Irmãos, o plano inicial era matar o próprio irmão. Mas o plano mudou. Não vamos mais matá-lo. Vamos poupar a vida de José. Não estão deixando de fazer um crime. Estão ainda na maldade. O versículo 24 vai dizer o quê? E jogaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Jogaram um jovem de 17 anos dentro da cisterna, vivo, dentro de um poço. O que representa esse poço na vida de José? E o que representa esse poço na vida de muitas pessoas hoje? Nós já ouvimos muito as pessoas dizerem: eu estou no fundo do poço, eu não consigo sair desse poço, eu não consigo largar essa vida. No caso de José aqui, significa angústia, tristeza, significa um rasgo na vida de José, uma frustração, um abuso dos seus irmãos. Significava aqui até então o fim dos projetos na vida de José. Irmãos, o que nós mais vemos hoje são pessoas tentando frustrar os nossos sonhos, os nossos projetos. Hoje parece que você não pode mais sonhar, porque quando você sonha, irmão, você quer falar com as pessoas. Eu tive um sonho, eu estou com um projeto aí, Gonçalo, eu acho que eu quero ganhar muito dinheiro, Gonçalo. Eu quero ficar rico. Eu quero mexer com ar-condicionado. Beleza? Mas eu conto para ele o meu projeto. E ele fala assim: não mexe com isso não. Você não leva jeito. Vai mexer com cabelo. Mata os sonhos. Você fala com a pessoa que você tem apreço por ela, que você gosta dessa pessoa, do seu projeto, e ela simplesmente com uma palavra, ela te mata. Ela te joga no fundo do poço. Ela rasga o seu sonho. Ela dá no seu projeto. Mas por quê? É porque você deu ouvido para essas pessoas. É porque você não deu atenção à voz do Senhor. Porque você não confiou primeiramente no Senhor. Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não buscou primeiramente ao Senhor, você não confiou primeiramente no Senhor, você foi falar do seu projeto, do seu sonho para alguém que talvez você já imaginaria, mas talvez não imaginaria que falaria com você dessa maneira, mas rasgou o seu projeto. Mas José estava lá, dentro de um poço, talvez ali machucado, abatido,
pensando na morte, mas a palavra de Deus vai nos dizer mais para frente que ele andava com Deus. Amém? As pessoas podem até te julgar, irmão, dentro de um fundo do poço, até rasgar o seu projeto, mas se você caminhar com o Senhor te levanta. Amém? O próprio Jesus, ele vai dizer claramente que ele é o que? A porta. Lá em João 10, 9, ele fala: eu sou a porta. Jesus é a porta de entrada. Ele também é a porta de saída. Você precisa confiar no Senhor Jesus, porque Ele te dá essa possibilidade de você vencer nos seus sonhos, nos seus projetos. Ainda que os planos dos irmãos de José, primeiro era matar e jogar o corpo dentro da cisterna. Depois eles mudam de ideia, jogam o menino vivo dentro da cisterna, dentro do poço. E agora eles resolvem vender o seu irmão. Trata-se aqui de um ser humano, mas eles tratavam o seu irmão como uma mercadoria vencida, uma mercadoria que não tinha mais como usar, tinha que jogar no lixo. Eles jogaram o seu irmão, o sangue deles, no lixo. E eles não se importaram, muito menos com o jovem e nem com o pai, que já era idoso. A única coisa que eles estavam no pensamento deles era ficar livre de José e tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Como pessoas assim conseguem dormir à noite? Como pessoas assim conseguem olhar nos olhos do pai? Nós vamos ver aqui mais para frente que o pai ficou desesperado, chorou. O luto, meus irmãos, ele pode passar, mas a dor, ela não passa. Quantos de nós já perdemos pessoas queridas e ficamos de luto uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses? O luto passa. Você tem que voltar a trabalhar, você tem que tocar a sua vida, você tem que assumir novas responsabilidades, mas a dor, a saudade sempre vai ficar. Eu lembro do meu pai, os irmãos conheceram. Meu pai, quando ele faleceu, ele gostava de criar passarinho. Eu nunca fui passarinheiro. Na verdade, eu tinha até medo de pegar no passarinho. E eu tive que desfazer dos passarinhos dele, porque não era para mim. Mas eu tive que assumir responsabilidades dentro de casa. Eu tive que fazer o papel dele em casa, consertar, trocar alguma coisa, o chuveiro, o cano quebrou, vazamento de água, ir na Copasa, ir na Semig. O luto tinha passado, mas a dor, os detalhes, a lembrança sempre ficam. Ainda vou lá no salão, ainda tem coisas que meu pai fez ali quando ele montou aquele salão ali para mim, que era coisa só do seu Jonas mesmo. Te lembra, o luto passa. Imagina Jacó, um filho tão querido, já não estava mais entre eles. Os filhos não pensavam no pai, os filhos não pensavam nos amigos, familiares de José, eles pensavam somente nele. Irmãos, José dentro do poço e sendo vendido para os ismaelitas. Uma coisa, José com certeza, ele já tinha uma certeza: morrer nesse poço já não vou mais, ficar com fome aqui já não vou ficar mais, estou indo para um outro lugar. Mas nada tirava de José o sentimento de medo, de tristeza, de decepção e da falta da sua família. Nada tirava da cabeça de José a maldade que os irmãos fizeram contra ele. Mas de nenhuma maneira no texto relata que ele ficou revoltado ou queria vingar dos seus irmãos. Mas com certeza saudade ele tinha do seu lar. E José estava sendo vendido como um escravo, como alguém que não tinha valor para eles naquele tempo. Irmãos, tem pessoas que não pensam antes de agir, falam sem pensar e fazem atos como esse ou piores e acabam com a vida de uma pessoa. Os filhos aqui de Jacó,
não fizeram o que está na lei. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Eles não honraram seus pais. Pelo contrário, eles trouxeram dor, tristeza, saudade na vida dos seus pais. Agora, ainda no capítulo 37, no versículo 31 até o 33, olha o que diz. Então pegaram a túnica, a roupa, de José, aquela roupa que o pai deu para ele, mataram um bode e molharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. O que pode ser pior nessa tragédia em família? A mentira dos seus irmãos, a trama dos seus irmãos, a forma de falar de uma tragédia para com o pai, ou essa farsa? Para eles era uma farsa, mas para o pai era a perda de um filho. Para o pai era a perda de um sonho, de um filho, de um amor que ele tinha com Raquel, do grande amor da sua vida, de um filho na sua velhice que era José. O que era pior nessa história toda? Eu não entendo nada de direito, não sou formado em direito, mas eles falam que no direito penal, quando algo é premeditado, é mais grave ainda a pena para aqueles que cometem o crime. E os filhos aqui o tempo todo premeditaram a morte de José, depois julgaram-no na cisterna, no poço, e venderam, e ainda ocultaram do pai toda a verdade, e mentiram para o pai de uma tragédia que não havia acontecido. E eles não levaram em consideração que era um irmão. Olha-se a túnica do teu filho. Como se diz, não é meu irmão, é teu filho. Olha qual foi a reação de Jacó, de Israel, quando recebe a notícia. Gênesis 37, versículo 34 e 35. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano, de saco, e lamentou o filho durante muitos dias. É o luto, irmãos. Jacó estava de luto. E o luto deve ser respeitado. Tem pessoas que não respeitam o tempo do luto. As empresas têm um tempo específico. Você pode ficar até dias em casa. Quantos dias mais ou menos em casa? Conforme a lei trabalhista. Mas o luto é só quem está passando por ele que sabe. E Jacó não mais vai ver o seu filho em casa. Jacó não vai mais ver José apacentando as ovelhas. Jacó não vai mais ver o filho querido na mesa, ou estiver almoçando, ou tomando café, ou bebendo a sua água. Estava sofrendo a morte do seu filho. E por muitos dias, e olha o que diz o 35, todos os seus filhos, incluindo esses sem vergonha aqui dos outros filhos deles, e todas as suas filhas vieram para consolar, porém recusou-se ser consolado. Irmãos lembram do caso da Daniela Pérez. Quando ela foi morta, muitos aqui eram pequenos ainda, eu era criança, adolescente, mas eu lembro porque lá em casa a única coisa que passava na televisão era novela e jornal nacional. Então eu assistia aquela novela todinha. E eu lembro que quando essa atriz foi morta, o próprio autor da morte dela estava chorando no velório. Estava ali sofrendo junto com os pais. Mas passou um tempo, a farsa foi descoberta, ele pagou a sua pena e tudo mais, ele se converteu. É a mesma coisa aqui acontecendo aqui com os irmãos de José. Eles estavam chorando, estavam consolando Jacó, estavam consolando o seu pai. Pai, não fica assim não, nós também estamos tristes.
Olha que farsa. Irmãos, tem as novelas evangélicas e passou essa farsa aí também deles, eles chorando. Eu ia falar que dava para fazer uma novela. E tem uma novela. Dá para ver o sentimento de falsidade dentro da família. Oh, pai, não fica assim não, pai. Nossa, eu não aguento mais. Nossa, eu estou sofrendo. Tudo mentira. E Jacó recusa. Ele é inconsolável. Inconsolável. Ele não quer ser consolado por ninguém. Ele quer viver a sua dor ali, que parecia ser terminado. Agora, enquanto o pai está sofrendo de verdade, sem ser as filhas, mas os filhos estão na farsa, onde está José então? Nós sabemos que ele foi vendido. Será que José nessa altura do campeonato está vivo ou morto? Será que ele ainda está sendo humilhado? Porque nós sabemos que José vai ser exaltado. Onde está José? Olha o que diz aqui no versículo 36 do capítulo 37. Gênesis 37, versículo 36. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. José estava sendo vendido, irmãos. Vendeu para os midianitas, depois foi vendido agora para Potifar. Mas sabe o que acontece com José? No capítulo 9, no versículo 4, vai dizer: assim José achou favor diante dos olhos de Potifar e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha o que foi fazer José agora. Olha onde estava José. José chamado de sonhador, um jovem que eles tentaram matar, tirar a sua vida, um jovem que foi jogado num poço, num buraco, todo machucado, ralado, foi vendido para os midianitas. Agora eles vendem ele para Potifar lá no Egito. José agora, meus irmãos, foi exaltado. Amém? Ele sai do fundo do poço e vai parar no Egito. Mas ele não vai fazer qualquer coisa não. Ele é reconhecido, ele servia como mordomo. Hoje nós falamos sobre mordomia aqui de manhã. José estava sendo encarregado de administrar os bens de Potifar. José era um homem de confiança. Sabe por quê, meus irmãos? O versículo 2 vai dizer: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero, estava na casa do seu dono egípcio. Sabe por quê, meus irmãos, que muitos ainda não conseguem sair do fundo do poço? São vendidos para lá, vendidos para cá, depois volta de novo, mas não sai dessa mesmice. É porque o Senhor não está com essa pessoa. Sabe quando o Senhor está com a pessoa? É porque você busca o Senhor primeiro. É porque você dá atenção às palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Você se preocupa primeiro com o Senhor e depois com você. Aí senão você fica nesse poço e não sai, você não é reconhecido. Aqui José é reconhecido por Potifar. Não sei quanto tempo demorou para ele ser reconhecido, porque há tempo para tudo. Ele foi humilhado pelos irmãos, xingado, tentaram matá-lo. Ele foi vendido para os mercadantes que passavam na estrada, foi parar no Egito. Mas ele não foi lá ficar lá à toa, ou como escravozinho de Potifar, não. Ele era mordomo, porque ele era temente ao Senhor, porque ele confiava no Senhor. E ele, com certeza, entendeu que era o propósito do Senhor na vida dele. Como se diz, né? E os meus irmãos tentaram me matar, os meus irmãos me humilharam, mas olha onde que José estava.
Ele era mordomo, de pastor de ovelhas, administrador da casa de Potifar no Egito. Então eu digo para os irmãos, ele saiu do fundo do poço, de humilhado a exaltado na casa de Potifar. Irmãos, a vida é assim. Muitas vezes você vai ser julgado mesmo no fundo do poço. As pessoas vão dizer palavras para você e você vai se sentir incapaz. Você não vai acreditar mais nos seus projetos, na sua vida. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. O Senhor é meu pastor e nada te faltará. Se você confiar no Senhor, podem lançar palavras negativas. Pode dizer tudo o contrário que você pensa. Se você confiar no Senhor, você derruba qualquer palavra. Olha o caso aqui de José. Em um momento nenhum ele murmurou, mas ele estava confiante no Senhor. O versículo 5 aqui do capítulo 39, olha o que diz: e desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Imagina, meus irmãos, a empresa que você trabalha hoje. Se você serve ao Senhor, você é abençoado, você abençoa o trabalho onde você está, você abençoa o seu chefe, você dá testemunho da sua vida fazendo o seu trabalho. Você não é aquele funcionário que fica reclamando, mocegando, mas você cumpre a sua carga horária de trabalho. Você exalta, você louva ao Senhor. O caso de José foi isso. Olha o presente que Potifar recebe. Ele compra um escravozinho dos medianitas. Ah, traz aí, eu vou pagar. Vou colocar ele aqui em casa. Mas Potifar percebe algo diferente em José. E esse algo diferente é o Senhor na vida de José. Ele era humilhado, agora ele é exaltado. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos. Em 1 Pedro 5,7 vai falar que o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso é necessário vigiar e orar. Às vezes você está lá no seu trabalho, você está bem com a sua família, está tudo bem. Você não tem que reclamar de nada. Nossa, está tudo maravilhoso. Mas uma coisinha acontece e desmorona tudo. Acaba sonho, acaba projeto. Por quê? Brechas que às vezes nós damos para o inimigo. Por isso que nós temos que confiar no Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar blindados no Senhor. Por isso que nós precisamos estar com o coração em Jesus. Porque qualquer palavra, qualquer seta, qualquer ato que vier contra nós vai ser derrubado. Porque você vai ter um argumento bíblico. Você vai desfazer toda a armadilha que o inimigo fizer contra você. Amém? Nós vamos parar por aqui, mas sabendo que José está sendo exaltado na casa de Potifar. Mas não pensem que a vida de José vai ser fácil. Porque na casa de Potifar, ele cuidava de tudo. Tinha total confiança de Potifar. Mas apenas de uma coisa ele não podia tocar. Ele não podia olhar diferente. Ele não podia dar atenção que era a esposa de Potifar. E nós sabemos que a esposa de Potifar começou a crescer o olho em José, porque ele era um homem formoso, belo, trabalhador, responsável, um homem temente a Deus. Mas José, ele foge da mulher de Potifar. Mas isso nós vamos deixar para o próximo culto. Amém? Porque são 3 mensagens. 3 séries, né? De mensagens dentro de humilhado a exaltado. Vamos parar por aqui. José está sendo exaltado.
Ele ainda não ia saber, ainda até neste momento, o que a mulher de Potifar ia fazer contra ele. Nós sabemos, irmãos, nós temos a Bíblia aqui. Mas depois José ia passar por tantos problemas na casa de Potifar, que ele vai parar num lugar que ninguém quer ir. É na prisão. Aí ele volta de novo a ir para o fundo do poço. Mas depois ele é exaltado como governador. Mas isso aí são cenas para o próximo capítulo. Amém? Deus abençoe os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela igreja, obrigado, Senhor, pela vida das crianças. Pai, toma, Senhor, os pais que estão aqui nessa noite, ó Deus. Os tios, os avós, ó Pai. Deus, a semana está começando, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos proteger, ó Deus. Pai, que o Senhor venha nos guardar dessa doença, Deus, que está assolando o Brasil, ó Pai. Deus, nós te pedimos, ó Pai, cura para aqueles que estão internados, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer bênçãos sobre cada lar, ó Deus. Pai, que cada um que está aqui nessa noite saia daqui abençoado, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. A planta dos teus pés, assim como foi na casa de Potifar, Senhor, era abençoado pelo Senhor, porque ele era um homem temente e servia ao Senhor, Deus. Que essas palavras que o Senhor disse de José, ó Pai, aonde ele ia, aonde ele colocava os teus pés, as tuas mãos, a tua sabedoria, era abençoado. Que essa bênção caia sobre cada um de nós nessa noite. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E que todos digam: glória, aleluia. Quando o milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tanta